Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai continuar essa playlist destinada a fazer correções de redações do estilo Enem. Então, se você também quer participar dessa iniciativa, como é esse estudante que não quis se identificar do terceiro ano também participou, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo onde eu te explico como que você vai fazer isso. É muito rápido, é muito simples e é gratuito, então participa também dessa oportunidade. Então eu agradeço muito essa pessoa que não quis se identificar, que mandou esse tema sobre o consumismo na sociedade. E aqui eu vou dar a leitura sobre a redação e depois a gente vai lá para a página onde eu faço os meus comentários. Vamos ver como é que ficou. Em Banalidade do Mal, a filósofa alemã Hannah Arendt reflete sobre a massificação da sociedade que forma indivíduos incapazes de realizar julgamentos morais, tornando-os alucinados pelo sistema político sem questionar. Em analogia ao pensamento de Hannah, o consumismo se tornou uma prática internalizada no âmbito econômico, no qual gera problemas emocionais e impactos ambientais, como a poluição atrelada ao acúmulo de dejetos. Desse modo, procura-se entender de que maneira as falhas na educação e a omissão das empresas favorecem a perpetuidade do distúrbio. Sob esse viés, convém analisar como as imprecisões do ensino influenciam a persistência do problema. Segundo o filósofo Kant, a educação constrói o homem. Se as escolas desconsideram a educação financeira, não há garantia de que a preparação de indivíduos habilitados a lidar com o capitalismo seja eficaz. Assim, o consumismo torna-se ainda mais suscetível, pois os estudantes, sem apoio da educação, são incapazes de combater a massificação social e econômica. Ademais, outro fator a salientar é a passividade das empresas em relação à prática da compra impulsiva. De acordo com Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. Em meio a tantos avanços tecnológicos, os consumidores, para não serem considerados atrasados e se sentirem inseridos no meio social, acabam adquirindo bens materiais de forma inconsciente. Diante disso, as grandes empresas se aproveitam dessa falta de preparação para lucrar, preocupando-se minimamente com a saúde mental dos seus compradores. Destarte, a omissão das empresas faz-se propulsora do consumismo. Por conseguinte, medidas são necessárias para mitigar o impasse. Sugere-se que o governo federal, na figura do Ministério da Educação, promova a conscientização da compra segura e consciente, por meio de palestras em escolas, com o fito de formar consumidores mais responsáveis e aptos a ir de encontro, através do ideal de Kant, à internalização do consumismo na sociedade. Com isso, espera-se que os estudantes, os futuros consumidores, se distanciem da banalidade do mal. Então essa foi a redação e vamos lá para a minha página onde eu tenho os comentários sobre esse texto. Na introdução, eu pontuei como duas únicas coisas, duas não, apenas uma coisa, que aí na quarta linha você coloca o consumismo se tornou uma prática internalizada, e aí eu só dei a sugestão de você trocar o se tornou por tornou-se. Fora isso, só tem um comentário que já está aí no final do parágrafo. O argumento ficou, a introdução ficou impecável, assim, você contextualizou com a Hannah Arendt, você trouxe o conceito, você explicou, você fez a ligação da contextualização com a tese, você expressou de maneira clara e direta os problemas que você vai tratar, mostrou o seu posicionamento, a introdução está impecável. Então, se você está assistindo esse vídeo e você quer ter uma referência do que é uma redação com uma introdução boa, bem feita, que atende os objetivos da redação, olha essa introdução que você vai entender. Então vamos seguir e vamos olhar o seu primeiro parágrafo de argumentação. Eu também, seguindo nessa linha do parágrafo de introdução, eu tenho um comentário, ele foi muito bem construído. Achei que você mostrou o seu problema, fez menção ao problema levantado na tese, trouxe um embasamento de repertório externo, mostrou as consequências. Achei que está tudo muito bem cadeado, você usou os conectivos, pontuou de uma maneira correta, não fez períodos muito longos. E a minha única sensação que deixou a desejar, mas assim, o que eu não me sinto à vontade de tirar ponto, é a questão da exemplificação. Eu sempre gosto de fazer uma relação bem clara daquela situação com algum exemplo cotidiano. Então, aquela ideia que eu estou trazendo com um exemplo cotidiano, e eu senti que talvez faltou isso nesse parágrafo de argumentação. Mas fora isso, super bem construído, muito bem, parabéns. Então vamos continuar essa análise e vamos partir para o terceiro parágrafo, né, o segundo parágrafo de argumentação.
E aí a única coisa que eu pontuei tirando o que está em vermelho, o parágrafo de argumentação está muito bem feito. Ele está muito bem cadeado, você começa colocando seu tópico frasal, falando da passividade das empresas, traz o repertório externo do Steve Jobs, mas o que eu marquei em vermelho, eu achei que assim, ficou um pouco teórico demais, genérico demais. Você poderia ter apresentado, como é que se diz? Exemplos da vida real disso que você disse, da questão das grandes empresas se aproveitarem. Você podia ter trago assim alguns outros exemplos que trariam um aspecto mais prático de falar assim, olha, isso que eu estou dizendo acontece na vida real mesmo, entendeu? Então por isso que eu coloquei, exemplifica esse cenário, o lado prático dessa discussão. Mas fora isso, o seu parágrafo de argumentação está muito bem escrito. Vamos então para a sua conclusão. A sua conclusão, seguindo, né, a linha dos outros parágrafos, está muito bem construído também, não tenho o que pontuar. Você respeita a frase de retomada, então, por conseguinte, um bom conectivo, medidas são necessárias para mitigar o impasse, faz uma frase retomada, introduz a necessidade de resolver ou amenizar o problema, e você segue colocando a sua proposta de intervenção que respeita os 5 pontos do INEP. Então, o governo federal, quem vai fazer, na figura do Ministério da Educação, fazer o quê? Promover a conscientização da compra segura e consciente, viabilidade por meio de palestras em escolas, efeito com o fito de formar consumidores mais responsáveis, detalhamento, aptos a ir de encontro através do ideal de Kant, você continua. E até coloca uma frase no final de fechamento. Então, assim, a sua conclusão está impecável, não tenho que pontuar. Muito parabéns pelo seu texto, você escreve muito bem. E se não fossem esses comentários, você certamente tiraria a nota máxima, como você vai ver. Mas então vamos analisar competência por competência, como que eu te pontuei. Então, na competência número 1, 200 pontos, você não teve nenhum erro de português, você não teve nenhum erro gramatical, nenhum desvio, você foi super pertinente, então por essa razão 200 pontos. Em relação à competência 2, você entendeu perfeitamente a estrutura dissertativa argumentativa, mostrou sua tese, encadeou seu raciocínio, os seus argumentos estão embasando as suas ideias, você encadeia muito bem, você faz você articula muito bem as suas ideias em prol da defesa de um ponto de vista, então você respeitou perfeitamente 200 pontos. Em relação à competência 3, foi o único ponto que eu tirei, foi a única competência que eu tirei ponto, em que eu tirei 160 por aquela questão da argumentação ter ficado muito genérico. Você fala sobre consumismo e das empresas se aproveitarem, você fala várias coisas e você não necessariamente embasa aquilo que você disse. Mas por essa razão eu não consegui te dar 200. Mas, assim, é um detalhe, é uma vírgula, que no nível da redação que você tem, a gente também tem que analisar essas vírgulas todas, né? Apesar de você não ter errado nenhuma vírgula. E por essas razões, 120 pontos. Na competência número 4, que trata dos recursos coesivos, a maneira como você liga as suas ideias, né, usos conectivos, e você fez isso de uma maneira muito boa, muito correta, muito precisa, e por essa razão, 200 pontos. E na competência número 5, por você ter respeitado todos os pontos do INEP, eu te dei 200 pontos, não tenho o que dizer, você respeitou e, assim, a sua nota final, frente a todas essas competências, é 960 pontos, parabéns, uma excelente pontuação, você está muito perto de chegar nos 1000 pontos, eu tenho certeza que com o plano de ação que eu vou te passar, você vai conquistar. Então, aqui a gente tem que o plano de ação ele passa pela norma culta, então eu buscar evitar alguns termos ou verbos coloquiais, em que não necessariamente eu marquei, mas na identificação deles aqui eu te mostro. Então você poderia colocar acabam adquirindo, então o acabam ele de certa maneira é um pouco coloquial. E eu acho que assim, esse verbo ele pode ser substituído por outros, o que na verdade eu não te despontuei na competência número 1, que faz menção à norma culta, mas fica aí a dica para você evitar alguns verbos que podem ser considerados coloquiais. E na argumentação, exemplificar a teoria e exibir como que na prática aquela ideia é traduzida. Então, assim, uma sugestão que eu achei que no seu segundo parágrafo isso ficou mais evidente, né, o segundo parágrafo de argumentação, em que você simplesmente tratou de uma maneira muito genérica, muito teórica, e você não trouxe o lado prático da discussão, e eu acho que se você trouxesse, a sua redação ia ficar impecável.
Então eu espero que você tenha gostado desses comentários, dessas sugestões. E se você acompanhou o vídeo até aqui, se inscreve no canal para continuar acompanhando esses conteúdos maravilhosos que a gente tem postado, para você aprender como você pode transformar a sua redação e fazer parte desse canal que está cada dia mais crescendo, tá bom? Então a gente se vê nos próximos vídeos dessa playlist para você conseguir transformar a sua redação. Um abraço.